Olha, quando eles querem, eles fazem, né? O Congresso derrubou 7 vetos do presidente à mini-reforma eleitoral e o mais importante desses vetos derrubados, aquele que permite a discussão do tanto que vai ser destinado a cada eleição. Então, já se sabia, né, Cláudio Humberto, que corria risco esse veto do presidente, porque diz respeito ao interesse político, não da nação. E eles mais uma vez demonstram que estão nem aí. O que eles querem é o que eles sempre quiseram, né? Aliás, para grande parte deles, é o que os motiva na vida pública. É ficar rico, é ganhar dinheiro, é meter grana no bolso, levar a vida fácil. Foi exatamente isso que aconteceu. O presidente Bolsonaro vetou essa parte aí do pacote, né, da mini-reforma eleitoral, mas assim, era certo, né, que esse veto seria derrubado sem grande oposição, diga-se de passagem, do Palácio do Planalto. É como se o presidente dissesse: a minha parte eu fiz, tá ok, eu vetei. Mas, assim, se quiser derrubar o veto, fiquem à vontade. Foi exatamente o que eles fizeram, né? Há um limite, né? Há um limite que hoje está em 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiamento eleitoral e esse limite que já foi observado agora na eleição, esse dinheiro já foi gasto agora em 2018. O que eles decidiram foi tirar o limite. Tem gente avaliando aí que até o fim do ano eles vão votar um outro caso, um outro projeto que vai elevar esse limite para 3,7 bilhões de reais. Mas olha, nada indica que haverá esse limite ali de 2,7 ou 3,7, como a maioria menciona. Isso pode chegar, por exemplo, a 5,5 a 6 bilhões de reais. Eles vão bater a nossa carteira para financiar a campanha eleitoral, né? É exatamente isso. Eles, antes, quando eles, nas vésperas de campanha eleitoral, eles recorriam aos corruptores de sempre, às Odebrecht da vida. Ia lá, tomavam a grana dessas empresas, deixava o rabo preso com elas e se comprometia em favorecê-las em contratos com o setor público. Após a Lava Jato e com medo de Polícia Federal na porta, o que é que eles fizeram? Aprovaram uma lei que dá a eles a chave do cofre. Simples assim. Eles definem isso. Definem que há o fundo eleitoral, foi a primeira decisão, e a segunda decisão é do quantum, que o ano passado, da eleição de 2018, como a gente disse, foi 1,7 bilhão e pode chegar a 2, 3, 4, 6 bilhões de reais. E nós que temos a carteira batida, só temos mesmo o direito de pagar. Agora, o presidente do Congresso Nacional está com saudade dessa época aí em que era possível bater a porta das empresas e depois devolver o que elas ofereciam para campanhas eleitorais em contratos superfaturados. Eu votei a favor pela manutenção do financiamento privado, para a gente não ingressar no orçamento público, porque poderíamos ter essas críticas. É isso, a saída dele é essa, é retornar também àquele status que levou ao mensalão, ao petrolão, a outras denúncias, para ir um pouquinho mais longe, ao escândalo dos anões do orçamento, enfim, a relação histórica e corrupta entre uma parte importante da iniciativa privada e políticos em período eleitoral. O Major Olímpio, senador pelo PSL, também falou sobre essa alteração feita pelo Congresso Nacional aos vetos do presidente Jair Bolsonaro nas regras para a campanha eleitoral. Se aumentar o valor desse fundo de financiamento de campanha, ele pode chegar até bater no limite dos 5 bilhões de reais. Bom, dentre essas regras que mudaram aí, tem coisas que, olha, né, é preciso ter paciência para citar aqui. Agora, os partidos políticos podem bancar passagem aérea para não filiado, ou seja, eles podem pagar uma passagem aérea para qualquer um, para mãe de um candidato, para avó de um candidato. O sujeito não precisa ser filiado ao partido político para ter passagem aérea bancada pelo partido político, ou seja, nós, contribuintes, vamos financiar passagem aérea de quem o partido político bem entender, não precisa nem ser filiado ao partido político, para baixo e para cima, com a justificativa de que esse indivíduo ou essa pessoa está, de alguma maneira, integrada a uma campanha eleitoral. Também pode voltar a valer a propaganda partidária de rádio e TV fora do período das eleições e a permissão para o pagamento de multa
com verba do fundo partidário. Para mim, tão importante quanto aumentar o volume do dinheiro, quando a gente deveria caminhar no sentido contrário, com uma reforma política mais séria, que restringisse as campanhas, que deixasse as campanhas eleitorais um pouquinho mais baratas, além de não caminhar nesse sentido, de caminhar no sentido oposto daquilo que deseja a população, há um afrouxamento das regras inaceitável. Quer dizer, você banca passagem aérea, banca pagamento de multa, então o partido que comete uma ilegalidade durante a campanha eleitoral é chamado a atenção pela Justiça Eleitoral, que diz, olha, você não agiu corretamente, portanto eu vou aplicar uma multa ao seu partido. Essa multa vai ser paga pelo próprio eleitor, que em tese foi prejudicado pelo comportamento inadequado daquele partido político. Quer dizer, não faz o menor sentido. Agora, é impressionante o descolamento dessa turma da realidade do país, né? Imagina que eles têm lá na pauta reformas exatamente para conter o gasto público, para combater o privilégio, para reduzir as desigualdades do país, né? Igualar os servidores públicos ao trabalhador do setor privado, especialmente naquilo que diz respeito ao ciclo econômico, né? Só o setor privado é que fica desempregado e que passa a ganhar menos porque a economia não cresce, e aí eles vão vão absolutamente na direção contrária dessa pauta, que é a pauta do país, que a gente está discutindo aqui há tanto tempo, e se dão mais direitos ainda para gastar mais dinheiro. É uma loucura, um descolamento da realidade. Aliás, vocês viram que congresso novo é esse? Longe de mim querer chamar aqui para depois ser acusado de fazer o que estão fazendo, aí chamar a manifestação, o povo para a rua. Agora, né? Vocês viram o que aconteceu no Chile, né? 50% de corte no salário de deputado, prefeito, governo. É que né, lá foram ao extremo também. Eu não desejo isso, quero deixar bem claro, não desejo nada daquilo aqui para o Brasil, muito longe disso. Agora, quando houve manifestações aqui em 2013, foram ao teto do Congresso Nacional, vocês se lembram? Né? Fogo em bandeira, destruição de estação de metrô, e quebradeira de ônibus, gente ferida, gente morta. E no final das contas, nada aconteceu, né, do ponto de vista prático, o país pouco evoluiu, não atenderam a tal da demanda da rua e nós estamos aqui discutindo a utilização de mais dinheiro nosso para a campanha eleitoral. E enquanto isso no Chile, né, por vias tortas, sentiram o bafo da rua, né? Tanto é assim que ontem, por unanimidade, a Câmara dos Deputados no Chile, 150-0, cortou pela metade. Eles tinham um salário altíssimo, era o mais alto da América Latina, né? Quase 50 mil reais. Os deputados, por exemplo, lá no Chile, cortaram pela metade. Pela metade. Agora, já pensou se isso vai acontecer aqui no Brasil? Grana, nunca. Não, aqui não tem grandeza, né? Esse Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele já há meses vem falando, vem defendendo que 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiamento da campanha eleitoral, como em 2018, na campanha municipal de 2020, não faz sentido, porque, segundo ele, o número de candidatos em 2020 será maior, então tem que ter mais dinheiro para financiar demais, essa né? gente. É demais, é um argumento, no mínimo, cínico, né? Para justificar... Mas vai valer para 2020, Cláudio? Não, vai pode valer, né? Porque não tem sim, mas eles defendem que não há o princípio da anualidade nesse caso aí, que é uma questão meramente orçamentária, etc. Não é regra eleitoral, né? Mas assim, olha, para meter a mão, bater a nossa carteira, eles inventam. Eles podem fazer um coisa. dia antes da eleição. Agora, Cláudio, sabe o que eu queria entender? O Davi Alcolumbre não surgiu como o novo na eleição para o Senado. Você se lembra do rolo que foi naquele final de semana, que a votação tinha de ser aberta, porque se não fosse aberto, o Renan Calheiros ia ganhar e o Davi Alcolumbre estava chegando com o apoio de um grupo de senadores. O que aconteceu no meio do caminho com o Davi Alcolumbre, Cláudio? De lá para cá, ele se aproximou muito desse grupo que ele derrotou. Ele se aproximou muito de Renan Calheiros, se aproximou muito exatamente daquela banda podre do Senado, né? Aquela velharia assim, nas práticas, não apenas necessariamente na idade, mas nas práticas, que ele representou ele novo, já tinha um histórico lá na terra dele, né, Cláudio? Olha, você sabe, Cláudio... Mas no Senado ele foi o candidato da renovação. Da renovação. Mas você sabe que eu acho que é uma via de mão dupla aí? Ele resolveu que para ele aprender a governar, né, para ele aprender a gerir ali as coisas do jeito que ele queria, ele tinha que ouvir os mais velhos.
E essa turma mais velha também, que de bonzinho não tem nada, falou, olha, Cobra seu vamos preço, chegar né? junto nesse cara aqui, que a gente vai conseguir ganhar a confiança dele para continuar mandando no Senado. Acho que é uma via de mão dupla. Ele quis se aproveitar e quis a experiência dos maquiavélicos, e os maquiavélicos disseram, é agora que a gente vai exercer o poder. Não por acaso ele virou um dos principais defensores, ou pelo menos dos principais obstáculos, né, do projeto que estabelece prisão após condenação em segunda instância. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem uma segunda instância pela frente, pelo menos que todos saibamos, né? Não há esse risco. Por que ele virou isso? Por que ele virou o grande defensor no Senado de obstáculos a esse projeto, a essa medida, né? O Rodrigo Maia a gente até entende. Ele anda meio enrolado lá, como disse o deputado Carlos Gaguin, lembram? Há dias atrás, né, numa conversa que acabou vazada, conversa de WhatsApp, troca de mensagens, o deputado Carlos Gaguin disse, não vamos aprovar esse negócio de prisão após segunda instância não, porque isso, o primeiro que vai em cana é o Rodrigo Maia, nosso presidente e tal. Então, assim, o Rodrigo Maia tem até suas razões para criar dificuldades ao projeto que fixa prisão após condenação em segunda instância, como tem feito. Mas o Alcolumbre está a serviço exatamente dessa banda podre do Senado, da qual ele se aproximou depois que virou presidente.